Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Axis. Alguns de vocês talvez já me conheçam por estarem acompanhando essa série de videoaulas, outros por talvez já terem lido um ou mais dos livros de minha autoria ou terem acessado o site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito conteúdo gratuito, são mais de 5.000 artigos, links para videoaulas e tem também uma loja virtual onde você encontra, além dos livros de minha autoria, e-books, videoaulas e cursos online, também muito material de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria para a produção de conteúdo. E se você acessar o site agora, neste momento, você vai pegar todos os meus livros com excelente desconto, uma promoção muito boa que eu fiz, exclusiva para você que está assistindo essa videoaula. E além de os livros estarem com excelente desconto, eles também vão estar todos com excelentes bônus. Por exemplo, tem um livro de Excel avançado, Excel 2010 avançado, que está pela metade do preço e ainda acompanham 2 DVDs com 60 videoaulas. O livro do SQL Server 2008 R2 está com 50% de desconto e tem muitos bônus. Então, acessem lá o site, bem em cima vai ter um menu Livros do Júlio Batiste. Lá vocês vão encontrar os livros, todos os meus livros em excelente promoção e com bônus muito úteis, que vão agregar muito valor a cada um dos livros. Nós estamos então chegando a mais uma lição dessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre banco de dados e Axis. É uma série que eu criei para mostrar, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com Axis, como desde a teoria do banco de dados, e aí nós estamos evoluindo, avançando nessa série para aprender a teoria, como criar banco de dados, tabelas, definir relacionamentos, enfim, tudo que é relativo a banco de dados e o Axis. Então é uma série onde eu abordo desde a teoria do modelo relacional. Ela é perfeita para quem é iniciante em banco de dados e Axis. Ou seja, você nunca trabalhou com banco de dados, nunca abriu o Axis na vida, mas está precisando ter a necessidade de aprender a usar o Axis. Esta série foi feita para você. Começa lá na lição 01 e vai indo. Tá? Eu vou do básico até o avançado, incluindo nas lições finais a parte de macros e programação VBA. E sempre vou passar para vocês dicas de materiais complementares de estudo. Livros, cursos online e também material gratuito no meu site. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, comentários, usem o campo comentário aqui abaixo do vídeo. E não esqueçam de indicar essas lições para a tua lista de contatos, para os teus amigos. Você pode compartilhar um link lá no Facebook, no Google+, você pode colocar uma postagem lá no Twitter, enfim, passar por e-mail o link das lições para os seus amigos, para a tua lista de contatos. Se você tiver conhecidos que você sabe que estão precisando estudar banco de dados e Axis, por gentileza, indiquem essa série de videoaulas e me ajudem a divulgar esse conteúdo. E semanalmente eu prometo para vocês que eu vou colocar aqui novas lições, uma ou duas novas lições. E podem ter certeza que essa série vai passar de 100 videoaulas. Eu acredito que vamos chegar a mais de 200 videoaulas. Tem muita coisa para abordar, para falar e conhecimento aqui para transmitir para vocês, e com as dúvidas, perguntas e sugestões de vocês, eu também aprendo muito. Essa interação é muito boa, ela nos tira da zona de conforto e faz com que eu, como autor, como produtor de conteúdo, tenha que correr atrás, tenha que ver as dúvidas, e isso gera uma aprendizagem constante. Valeu? Antes de iniciar a nossa próxima lição, eu queria indicar para vocês esse livro aqui, sobre banco de dados e Axis. Ele é simplesmente hoje o livro de Axis e banco de dados em português, perfeito para iniciantes, ou seja, para quem nunca trabalhou com banco de dados e com Axis. É o livro de Axis com este perfil em língua portuguesa mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum outro livro de Axis que venda como este livro aqui, devido à sua característica. Eu escrevi ele bem didático, muito fácil de entender, com muitas ilustrações. Então, se você tiver interesse em aprofundar ainda mais seus estudos, em acelerar os seus estudos, eu recomendo esse livro aqui. E eu preparei para vocês uma promoção bem especial, bem legal, onde
Ao comprar o livro, junto com o livro você recebe um DVD com 31 horas e meia de videoaulas de Axis. A maioria dessas 100 lições que eu estou publicando aqui no YouTube já estarão gravadas nesse DVD que você vai receber junto com o livro. Então você nem vai precisar esperar as lições semanais, já poderá ter essas lições todas em um DVD para assistir no computador a hora que você quiser, quantas vezes quiser, ao comprar esse livro. Esse livro, além desse bônus que já é espetacular, ele está com uma promoção com 50% de desconto, você acessando por este endereço aqui, bit.ly/acc básico. Então, se tiver interesse no livro, acesse esse endereço, dê uma olhada, lá tem todos os detalhes. E se ainda assim tiver alguma dúvida sobre o livro, é só me mandar um e-mail. O e-mail tem lá no meu site, tem nessa página também. Lá tem meu telefone de contato, meu Skype. Então, e podem também usar o campo comentários aqui embaixo do vídeo. É um livro que eu realmente recomendo se você for iniciante em banco de dados e Axis, tá bom? Vamos então agora ver qual o assunto dessa lição e desejo a todos um bom estudo. Obrigado por estarem me acompanhando nessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Valeu! Muito bem, chegamos aqui à nossa lição de número 20 dessa proposta inicial de 100 ou mais videoaulas, 100 ou mais lições sobre banco de dados ou Axis. Estamos nessa sequência aí, a partir da lição 14, tratando sobre consultas no Axis. E agora chegou a vez de aprendermos a utilizar algumas funções dentro das consultas. Por exemplo, você quer criar uma consulta lá onde tem apenas os pedidos para o ano de 1997 ou para o ano de 2015. Nós vamos ver que posso usar uma função chamada ano, year em inglês, onde eu extraio do campo data do pedido apenas o ano da data e depois consigo aplicar um filtro facilmente. Tem função para extrair apenas o dia, apenas o mês, apenas o ano, e vamos ver também funções para trabalhar com horas. Tem funções para retornar a hora do sistema, para extrair apenas a hora, apenas o minuto e apenas o segundo de uma hora completa. E vamos ver por fim a função dateDiff, a qual nos permite calcular a diferença entre duas datas para diferentes tipos de intervalos. Por exemplo, quantos anos tem entre duas datas, quantos dias, quantos meses e assim por diante. Novamente, você vai aprender através de exemplos práticos. O professor Jailton, que criou essas videoaulas iniciais, usando o conteúdo que eu escrevi, eu tenho uma parceria com ele, ele criou as videoaulas, e a gente usa essas videoaulas, eu aqui no meu canal do YouTube, ele no canal dele, para a gente divulgar o nosso trabalho. Então ele vai mostrar na tela do computador ali, fazendo exemplos práticos passo a passo. Peço que vocês assistam com calma, revisem, assistam quantas vezes forem necessárias, até entender direitinho, pois essas funções são muito importantes e vocês realmente vão utilizar elas muito, ok? Deixe aqui, caso de dúvidas, use o campo comentário aqui que está abaixo do vídeo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, indicar para sua lista de contatos, para seus amigos no Facebook, no Twitter, no Google+, aqui no YouTube mesmo. Por e-mail, pode passar o link do vídeo que está aí em cima, tá? Quanto mais compartilhamento, quanto mais vocês me ajudarem a divulgar essa série de vídeos, mais eu me empolgo e mais lições eu crio aqui, ok? Estamos combinados? Um bom estudo, uma boa lição a todos. Vamos abrir aqui o nosso banco de dados. Vamos criar uma nova consulta. Vamos criar aqui vamos pegar aqui, por exemplo, a tabela de pedidos, né? Vamos executar aqui. Naturalmente, eu tenho que ter pelo menos um campo. Eu vou colocar aqui o campo número do pedido, até porque o que eu vou fazer aqui, eu não vou precisar de campo nenhum. Olha só, nós vamos aprender agora algumas funções do Axis. Algumas dessas funções, o ideal seria nós estudarmos a partir do VBA. Né? E onde que eu vejo o VBA? Você vem aqui, Visual Basic, aqui, ó. É mais fácil nós visualizarmos essas funções que nós vamos ver a partir dessa estrutura aqui. Nós vamos conhecer um pouco dessa estrutura de VBA ainda neste curso, tá? Lá na frente. Então, como você ainda não conhece essa estrutura, eu vou fazer uma espécie de gambiarra. Não diria que é uma gambiarra, mas vamos fazer aqui um improviso. Por quê? Porque a melhor forma de nós mostrarmos as funções que eu vou dizer para você, pelo menos alguma delas, seria
criando aqui um procedimento, mostrando como é que faz, mas aí ensinar uma coisa que você ainda não viu, vai ficar meio chato. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar as funções aqui como se fosse um campo calculado, tá bom? Então, a primeira função que nós vamos ver aqui é a função date. Ó, a função date. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Para que serve esta função date? Ela vai retornar a função, a data, ela vai retornar a data do sistema, certo? Essa função você pode trabalhar com ela tanto aqui na consulta, como você pode trabalhar também lá na estrutura. Então, se eu quiser, por exemplo, ó, posso criar aqui um campo chamado data, dois pontos, e coloco aqui a função date. Ou eu posso ainda calcular, utilizar essa função date para fazer algum cálculo. Então, ela não exige nenhum parâmetro e ela retorna para mim. Ah, eu fiquei errado, desculpa, eu tinha que estar aqui, aqui. Ó. Ela retorna para mim, ó, olha aí, ó. Ela retornou para mim, né, a função, a data do sistema. Hoje é 1º de 11 de 2011, certo? Para isso que serve a função date. Nós temos ainda uma outra função, que é a função tempo. Daqui a pouco nós vamos fazer alguns exercícios utilizando estas funções. Ela vai retornar para nós, retorna o que, pessoal? A hora, né? A hora do sistema. Se a função date retorna a data, a função tempo, que tem um negócio aqui que está atrapalhando aqui a digitação, a hora do sistema. Muito bem, olha aí, ó. Vamos criar também aqui, ó, uma função chamada hora, aliás, um campo chamado hora, e aí nós vamos colocar tempo, e executando, nós vamos ter, ó, são 23 horas e 52 minutos do dia 1º de 11 de 2011. Beleza? Nós temos ainda, pessoal, a função, olha aí, ó, eu vou excluir daqui, eu vou excluir daqui, ok? Eu tenho um campo chamado aqui, ó, data do pedido, data da entrega e data do envio, né? Então, de repente, ó, eu vou colocar aqui eles. Eu vou colocar, por exemplo, aqui a data do pedido. Vou executar. Aqui eu tenho, ó, 4 de 7 de 96. Agora, bem aqui, ó, digamos que eu queira retornar somente o dia. Eu não quero retornar a data toda, eu quero retornar o dia. Eu vou criar aqui um campo chamado dia, dois pontos, e aí eu vou usar uma função chamada dia. E como parâmetro, o que eu vou usar como parâmetro? Vou usar a data do pedido. Ó, aqui eu já posso trabalhar diretamente aqui sem precisar. Olha aí, ó. Executando, olha o que eu tenho. Veja, ó, 4 de 7, aqui eu só retorno 4. 5 de 7, aqui eu só retorno 5. Beleza? Então, com a função dia, eu retorno o que, pessoal? O dia do sistema. Veja que eu usei como parâmetro, observa, pessoal, que eu usei aqui entre colchete, porque toda vez que você utilizar colchete, significa que você está utilizando, no caso, se dentro do colchete for exatamente o nome de um campo, ele está dizendo que você está utilizando um campo. Quando não é, por exemplo, ó, tá aí, ó, não é igual. Aí ele vai entender que você está usando um parâmetro, tá? Então, na verdade, aqui é um parâmetro, só que é um parâmetro que já é um campo, beleza? Então, aqui eu retorno o dia. Temos ainda uma outra função chamada de mês. Ora, se o dia retorna o dia, a função mês retorna o quê? Pelo amor de Deus, né? Retorna o mês. Ó, vou colocar aqui, ó. Pessoal, ó, a função ela é assim, ó. Dia, ela é assim. Dentro do parênteses, você vai colocar o parâmetro. O parâmetro é o quê? É o valor. Eu posso utilizar um próprio campo ou posso utilizar uma data que eu quero. Da mesma forma que eu tenho aqui, ó, a função é mês. Dentro do parênteses, eu vou colocar um campo. Nesse caso, o campo que eu estou trabalhando, o campo que eu estou utilizando é quem? Eu estou utilizando o campo data do pedido. Executando, olha aí, ó. Executei quem, pessoal? Chamei quem, ó? O dia, ó. Aliás, o mês, ó. Retornei o mês. Aí agora, creio que você é muito inteligente. Qual seria a próxima função? Você já tem um dia, você já tem um mês, mas logicamente que vai ser quem? O ano. Então, eu tenho uma função também chamada de ano. E a função ano
vai retornar naturalmente o campo ano. Exatamente, show de bola. Só que aqui eu tenho que colocar a data do pedido. Tem que colocar, ó, o nome tem que ficar igualzinho, tá? O campo. Executando. Olha aí, ó. Veja que aqui, ó, eu desmembrei, ó. Data, ó. Aqui eu tenho, ó, o dia, o mês e o ano. Ah, mas isso aí serve para quê? Serve para muita coisa. De repente você queira fazer um cálculo e nesse cálculo você quer, digamos assim, fazer alguma coisa relacionada com o ano, ou pelo menos, vamos supor que você queira calcular os aniversariantes do mês. Então você extrai da sua data aquele mês e aí você tem a lista dos aniversariantes. Faz uma comparação, verifica se a data é igual com a data do sistema. Tá? Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que eu queira, como critério, né? Eu quero o seguinte. Vou colocar bem aqui. Eu quero o mês igual, né? Igual. Aí eu vou usar a função mês. Olha isso, olha que show de bola isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Mês com quem, pessoal? Com a data de hoje, né? Que a data, que é quem? Que é o date. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Executando. Olha aí, ó. Veja que só retornou para mim quem, pessoal? O mês 11. Entendeu? Vê como é massa, ó. Então, o que eu fiz? Ó? Calculei aqui o mês, certo? Ele vai me retornar o mês, né? E aí eu quero o quê? Como critério, eu pedi para ele imprimir para mim somente aqueles pedidos cujo mês, a data do pedido, no caso aqui é a data do pedido, podia ser aniversário, podia ser um cadastro de cliente, cujo mês seja igual ao mês da data atual. Qual é a data atual? Né? O date. Né? Ele vai retornar o mês 11, e aí, naturalmente, ele retorna para mim somente aqueles, né, que tem o mês 11. Se eu não quisesse essa data aqui, eu poderia escolher outra, né? Não tem problema nenhum. Só para você ver, né, a utilidade destas funções. Vamos ver aqui mais uma função. É a função agora. Vou colocar aqui agora. 2 pontos. E aí você vai colocar a função agora. E essa função agora, ela também não tem parâmetro. Ela vai retornar quem? Vamos ver quem que ela retorna? Vai retornar, olha só, ela já retorna para mim, ó. Opa. Ela retorna o dia, né, a data e retorna a hora, tá? Então a função agora retorna a data e também a hora. Então vamos evoluir mais. Vamos agora estudar aqui uma outra função, uma função chamada more. Eu não sei pronunciar direito, mas é mais ou menos assim, ó. Nome do mês, eu vou colocar assim, ó, nome do mês. Então, a função nome do mês, veja que eu coloco 2 pontos e é em inglês, ó. Monday name. As funções geralmente são em inglês. Ela tem 2 parâmetros. Ela vai receber 2 parâmetros. Eu vou colocar aqui para você entender melhor. A função Monday name, ela tem 2 parâmetros. Primeiro, ela vai receber como parâmetro um número e depois ela vai receber um valor true ou false. Esse número vai ser o quê? Por exemplo, se você digitar o 1, ele vai se referir, vai retornar quem? Vai retornar janeiro. Se você retornar 2, fevereiro e assim sucessivamente, vai dar o nome do mês. Para isso que ela faz. Então, olha aqui, ó, vou colocar o 1, vírgula, e vou colocar true. Executar agora, nós vamos ter um errinho de sintaxe, né? Por que será que foi, né, esse erro aqui de sintaxe? É porque ficou faltando aqui uma data, né, pessoal? Naturalmente que aqui ficou faltando uma data. Então nós vamos pegar aqui, ó, um mês, certo? Como parâmetro do mês, olha, veja que é uma dentro da outra. Data do pedido. Muito bem, acho que agora sim. Continuo com erro de sintaxe. Vamos verificar aqui por quê. Ó, aqui eu tenho um parêntese que foi fechado aqui. Aqui eu tenho um parêntese que foi fechado aqui. O que que tem algum... Eu vou dar uma parada aqui, consertar e depois eu volto. Bem, descobri aqui o erro. Ó. Executei aqui, aí eu acabei lendo, né? Às vezes a gente não quer ler.
é porque, na verdade, ao invés de colocar vírgula, eu deveria ter colocado o ponto e vírgula. Agora sim, continua dando erro. Tá faltando aqui um TH agora, que eu tive que digitar de novo. E agora sim, também continua errado. Mês, tá faltando aqui um acento. Agora deve dar, agora sim, tá aqui, ó. Veja que ele colocou, ó, certo? Veja, por que ele colocou assim, J-U-L? Você sabe por quê? Simplesmente por causa disso, ó. Como eu coloquei aqui true, significa que ele vai abreviar. É mais ou menos isso que significa assim, o novo parâmetro. Se você colocar aqui false, aí ele não vai mais abreviar, ele vai colocar o nome completo, ok? Então aqui nós temos a função, aqui ó, aqui você vai colocar um número, naturalmente de uma data, né? Eu não tinha colocado a data, você vai colocar aqui verdadeiro ou falso, verdadeiro se ele vai abreviar e falso se ele não vai abreviar. Portanto, aí mais uma função, que é a função mês. Nós temos ainda uma outra função, cadê, meu Deus do céu, onde que eu vou? Vou voltar para cá, vamos pegar uma outra função. Deixa eu pegar aqui que negócio aqui tá. Pronto. A outra função é a função hora. Então, olha só, eu vou pegar aqui a hora. A função hora funciona mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar a função hora e aqui eu vou colocar um campo qualquer e ele vai me, no caso de horário, e ele vai me retornar a hora, tá? Vai retornar a hora. Por exemplo, se eu quiser saber a hora agora, né? A hora atual. Então, eu vou colocar aqui, ó, o campo hora. E aí eu posso colocar quem? Oxente. A função tempo. Não é isso? Ó, a função tempo. Não tenho a hora. Então, que horas são? Vamos ver aqui. Executei aqui. Aqui deu errado, né? Por que aqui deu errado? Hora deu zero. Tá. Não é que deu errado não, pessoal. Porque já são 0 hora mesmo, tá vendo? Tá correto. Então, a princípio pareceu que estivesse errado, mas não está errado não. 0 hora. Então, está correto aqui a função hora. Ok? Então, como nossa aula já passou de 10 minutos, na próxima aula a gente continua exatamente onde nós paramos. Estamos estudando aqui as funções, especificamente as funções de data e hora. E agora nós vamos conhecer uma função muito show de bola, que é a função dateDiff, né? De diferença de data. Essa função dateDiff, ela vai ter aqui um intervalo como parâmetro, e aí ela vai ter uma data 1 e vai ter uma data 2. Certo? E aí você vai ter o intervalo de datas. Pergunta é, o que significa esse intervalo? A data 1 eu sei o que é, a data 2 também, mas o que significa esse intervalo? Esse intervalo é através desse intervalo que você vai dizer, né, se você quer um intervalo em anos, em trimestre, em meses, em dias do ano, semanas, semana do ano, hora, minuto, ou seja, é você que vai definir qual é o intervalo das datas. Beleza? Vamos ver aqui então todos eles. Vamos ver na prática? Vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui essa consulta aqui, porque ela já está cheia, né? E aí a gente salva uma outra, é exatamente isso que eu vou fazer. Vamos salvar aqui, vamos colocar aqui funções 1. E aí a gente cria uma outra, fecha essa aqui, cria uma outra, fecha essa aqui também. Vamos criar aqui uma outra, e aí nós vamos colocar aqui o pedido, vamos colocar o campo número do pedido, aqui a data do pedido, e aqui a gente vai continuar a nossa função. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, chamar isso aqui de diferença, beleza? Então, a diferença, eu vou usar a função dateDiff, e aí eu vou colocar um intervalo. Isso aqui você tem que memorizar, ó. Se você colocar no intervalo, se você colocar y, 4y, você está dizendo que você quer a diferença em anos, tá? Ponto e vírgula. E aí você vai colocar a data 1. Qual é a data 1? Vamos colocar a data 1 como sendo a data do pedido? Data do pedido. E vamos colocar a data 2 como sendo a data de hoje. Vamos fechar aqui.
ver se deu tudo certo. Não deu nenhum erro, então deve ter dado certo. Aqui deu erro, né? Espera lá. Aqui deu erro e naturalmente tinha que dar. Esse parâmetro aqui, não, aqui está errado. Esse parâmetro aqui, ele tem que estar entre aspas. Executar. Olha isso, ó. Aqui deu 15, 15, 15. O que é isso? Esse 15, ó. Presta atenção. É muito fácil fazer isso aqui. Deixa eu calcular aqui para você. Ó. Se nós estamos no ano de 2011 e aqui é 1996, quantos anos tem de diferença? 15, ó. Por isso que deu 15. Por isso que aqui deu 14, entendeu? Então, o que ele fez? Ele retornou para mim a diferença das duas datas. A data do pedido com a data de hoje. Como eu coloquei aqui como parâmetro y, ele vai retornar para mim quem? A diferença em anos. Se eu colocar aqui um Q, se eu colocar aqui a letra Q, ele vai retornar para mim a diferença em trimestres. Presta atenção. Então, vou anotar aqui para você não esquecer. Ó. 4y, ele retorna a diferença em anos. Em Q, ele vai retornar a diferença em trimestres. E em M, ele vai retornar a diferença em meses. Então, vamos mudar aqui, ó. Ao invés de Q, vamos colocar M. Olha aí, ó. Ele retornou para mim a diferença em meses. Tá aí, ó. Daqui para cá tem tanta quantidade de meses. Né? Quantos meses tem de 3 de 9 de 96 para 1º de 11 de 2011? 182 meses. Beleza? Se você colocar Y, ele vai retornar em dias do ano, que é a mesma coisa que dias, né? Vai retornar em dias. Tanto faz você colocar um Y, como você colocar um D, ele vai retornar os dois em dias. Vai dar praticamente o mesmo resultado. Ó. Primeiro eu vou colocar aqui somente um Y. Executando, ó, 5.599, 598, 595, quer dizer, em dias. Quantos dias tem? Aí ele já trouxe essa diferença. Se você coloca aqui um D, observa que dá o mesmo resultado. Se você trocar isso aí, colocar o parâmetro com o W, ele vai retornar para nós em semanas. Então, vamos trocar aqui, ó. Se eu colocar aqui um W, ele vai retornar em semanas. Tá aí, ó. 799 semanas. Se você colocar em H, ele vai retornar em horas. Agora, aqui tem o seguinte. Se eu colocar aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo, não. Vamos lá. H. Ó, se bem que ele botou, né? Tá aqui, ó. Em horas. Se você colocar em N, ele vai retornar em minutos. E se você colocar em S aqui, ele vai retornar em segundos. Beleza? Então, estudamos aí a função DataDiff. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios, depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Nesse endereço que eu coloco aqui,
em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Axis. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Axis, e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Axis básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Axis 2007, elas se aplicam 100% ao Axis 2010 e ao Axis 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então, eu criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. E caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Axis e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton. Caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java.
Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática, ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.